poderia aprofundar a homeostase pessoal de estar no fluxo do cosmos? O que vem a ser o fluxo do cosmos? Como identificar se estamos ou não no fluxo do cosmos? O fluxo do cosmos é onde diversas situações começam a ficar convergentes e você entra no fluxo, você entra na correnteza da evolução. Então, imagina, um rio possui uma correnteza. Você, às vezes, não precisa fazer determinado esforço, porque a própria correnteza leva você. Essa é mais ou menos a ideia do ponto de vista da evolução. Você começa a exercer determinadas funções, começa a fazer interassistência, começa a propor a você mesmo determinados desafios evolutivos e a buscar aquilo e a conquistar as metas evolutivas e alcançar, você começa a entrar numa certa correnteza evolutiva e que começa a ser convergente. E essa convergência começa a levar você para um determinado caminho evolutivo que você não precisa mais fazer o mesmo esforço que você teria que fazer antes. Porque a própria condição já começa a levar você. Então, eu vejo que essa condição da desperticidade, ela torna mais habitual a entrada da Consim nesse fluxo evolutivo, onde as situações começam a ser comandadas muito mais pelo fluxo evolutivo do que pela própria Consim. O que eu quero dizer com isso? Não estou querendo dizer que a Consim vai deixar de tomar as decisões, não é isso. Mas há uma irresistibilidade, há uma compreensão de que aquele caminho, de fato, é o mais adequado e as coisas estão convergindo, confluindo e tudo começa a caminhar favoravelmente, positivamente. Então você entra no fluxo do cosmos. Cosmoeticamente, né? Cosmoeticamente, claro. Esse fluxo, né, que começa a caminhar, né, começa a comandar o processo, é porque a pessoa já fez a reciclagem, os autodesassédios mais grosseiros? Isso. Como é que funciona isso? Eu vejo que, vou dar um exemplo atual. Eu não esperava estar, e não me imaginava sendo coordenador de ser, muito menos da Sinvex. Não me imaginava estar na condição da desperticidade, não me imaginava uma porção de coisas. Não me imaginava estar defendendo um verbete sobre desperticidade. Isso, para mim, era professor Valdo, alguém muito mais evoluído, tal. Então, assim, era algo muito distante. Só que as coisas começam a acontecer. E se você não tem medo desse fluxo, ou seja, se você não se opõe a esse fluxo, que se você não nada contra, não, eu quero sair disso daqui. Você se posicionar a favor desse fluxo, as coisas começam a acontecer e assim, você não sabe, não prevê determinadas coisas. Então a gente está desenvolvendo na Sinvex agora uma ideia chamada Escola de Despertos, que em breve a gente vai apresentar para todos. O professor Alexandre Nonato vai apresentar um verbete sobre isso também. E essa escola de despertos não era algo que a gente imaginava. E é o que a gente vai querer fazer dentro da Sinvex. Isso vai colocar a instituição, vai colocar a inversão existencial, vai colocar todos que trabalham com isso num nível de exigência maior. Agora, eu não pensava nisso antes. Isso, até certo ponto, é estar no fluxo do cosmos, porque essas ideias não eram ideias que estavam na minha cabeça antes. Elas começaram a existir depois. Estava intelectualmente falando, teoricamente, mas na prática... assim, estar nesse fluxo, as coisas começam a acontecer. Da sua pergunta, precisa fazer um monte de reciclagem, estar desassediado antes? Eu acho que isso tudo ajuda, porque você não medra. Porque o estar desassediado faz você não medrar, não ter medo. Não estar assediado faz você... os assediadores podem fazer você ter medo e não assumir a situação.
Essa condição é um dos benefícios de você ter assumido a condição de desperticidade, porque você traz vários resultados aí, né? 13 consequências positivas ao conscienciólogo, né, que, no caso, assumiu a condição de desperticidade, né? Você Sim. traz vários. Esse é um benefício bastante motivador, né? Sim. Me parece. Sim.